a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 1º de dezembro de 2021, quarta-feira, o Evangelho é de São Mateus, capítulo 15, versículos do 29 ao 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos seus discípulos. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos então São Mateus narrando a passagem em que Jesus multiplica os pães e os peixes. Jesus sobe a uma montanha, senta-se ali e numerosas multidões aproximaram dele, sendo que tinha muitos coxos, aleijados, cegos, mudos e outros doentes. Jesus começa a curá-los. Depois de 3 dias, Jesus diz aos discípulos: Se não tendes nada para dá-los comer, porque ele estava com medo de dispensar esse povo e eles desmaiarem pelo caminho. E os discípulos disseram que tinha apenas 7 pães e alguns peixinhos. Jesus então pede para a multidão se sentar, multiplicou os pães e os peixes e deu aos discípulos para que os discípulos distribuíssem à multidão. E todos comeram e ficaram satisfeitos e ainda encheram então 7 cestos com os pedaços que sobraram. Vimos neste evangelho, portanto, claramente Jesus curando a multidão e saciando a sua fome física, com a multiplicação dos pães, a sua fome psíquica afetiva, com a cura das doenças, e também a sua fome espiritual, com a própria presença de Jesus e também com a sua palavra, com aquilo que ele ia apregoando, pregando para aqueles que ali estavam. E Jesus demonstra compaixão, sobretudo a estes que estavam então como ovelhas sem pastor, e não querendo dispensá-los com fome, então dá o pão do corpo também. Partindo para a meditação do Evangelho de hoje, podemos perguntar: o que esse Evangelho tem a ver comigo e com você nos dias atuais? Será que também nós subimos a montanha, o morro, o monte, para poder falar com Jesus e ali ser curado por Jesus, curado fisicamente, curado psiquicamente, afetivamente e, sobretudo, espiritualmente, e além disso, ganhar o pão que sustenta o corpo e a alma? Será que nós estamos indo subir ao monte? Subir ao monte aqui é muito simbólico. Será que nós estamos indo à Santa Missa? Santa Missa é subir ao monte, onde também Jesus desce do monte, sobretudo para nos alimentar, para nos saciar fisicamente e afetivamente e espiritualmente, com o pão da palavra, com a unção, com a pregação,
com a Eucaristia. Nós estamos, portanto, indo à igreja e nos alimentando de Cristo e deixando que Ele tenha compaixão de nós, que Ele nos ame, que Ele nos cure, nos liberte e nos leve para o céu ou não? Será que nós, enquanto discípulos missionários, que seria o lugar dos apóstolos, estamos sendo estes canais de graça de Deus para com os nossos irmãos? Porque aqui no Evangelho de hoje, Jesus dá esses pães que foram multiplicados, esses peixes, para os discípulos, e os discípulos é que dão à multidão. Nós estamos sendo esses canais de Deus para levar Deus a essas pessoas, levar a cura de Deus, levar a palavra de Deus, levar a Eucaristia, o alimento que é o próprio Deus, a tantas pessoas, a tanta multidão que está com fome e sede de Deus, que está caindo à beira do caminho, caindo no caminho, desmaiando pelo caminho, em todos os sentidos, como o próprio Jesus está dizendo no versículo 32, ou não. Ou nós estamos sendo desobedientes, ou nós não estamos subindo ao monte, não estamos indo à missa, à igreja, ao grupo de oração, aos retiros, e além disso não estamos sendo ainda canais de graça de Deus para os nossos irmãos. Além disso, tantas outras reflexões que Deus está te inspirando agora, tantas perguntas que Deus está fazendo agora. E nessa terceira etapa da Lectio Divina, a oração. Louvemos e bendigamos ao Senhor por toda essa palavra, por tudo isso que o Senhor vem nos falar, por este encontro que Jesus tem conosco, por este alimento que Ele traz para nós, da Tua palavra. E também respondamos ao Senhor a todas essas perguntas, todos esses questionamentos. Estamos sendo bons discípulos? Estamos sendo bons discípulos missionários, sendo canal de graça de Deus para essas pessoas ou não? Ou precisamos da graça de Deus ainda mais, dos dons, dos carismas, das virtudes, tudo aquilo que é necessário? Senhor, nós te pedimos a graça de te ouvir, de te ver, a graça de te tocar, a graça de ser o canal do teu amor para tantos irmãos que necessitam para sobreviver, para viver, para serem salvos. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.